Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e este é o segundo vídeo da série sobre a nova técnica. Para assistir o primeiro vídeo onde eu apresento, clique aqui. Neste vídeo você saberá como a técnica pode ser utilizada no momento do implante da prótese peniana. A disfunção erétil, ela começa de forma leve e muitas vezes ao longo da vida ela se transforma em uma disfunção moderada e severa. Ou seja, ela responde mal aos medicamentos orais, às vezes aos injetáveis. Porém, essa disfunção ao longo do tempo, ela está muitas vezes associada a fibroses no tecido peniano. Essas fibroses repercutem no sentido do pênis ir retraindo e diminuindo de tamanho devido às fibroses. Então, quando chega o momento de se colocar uma prótese peniana num paciente com uma doença de Peyronie, ou num paciente diabético, ou que operou a próstata, ou várias outras doenças cardiovasculares que refletiram na diminuição progressiva do tamanho do pênis, se simplesmente se colocar a prótese para esse pênis que chegou a esse estágio, a prótese sozinha não vai aumentar o pênis. Então, o que é fundamental com a aplicação dos conceitos de múltiplas incisões, de expansão tecidual, do aprimoramento técnico, é não implantar a prótese para o pênis diminuído. Fazer o tratamento das fibroses para alongar o pênis até o limite dos nervos, que é o limite possível, que isso vai ser determinado na hora da cirurgia. Ao atingir esse limite possível, a prótese é dimensionada, ela é aberta para esse e implantada para esse limite, não por limite que o pênis chegou no momento de precisar do tratamento cirúrgico, que já estava menor, diminuído, afinado. Com isso, permite, com a reconstrução, a escolha não só do tamanho maior do implante, como também do melhor calibre de implante para aquele tamanho atingido. E com isso você tem uma melhor condição de tamanho e calibre, uma melhor relação tamanho e calibre. Inclusive, quanto mais longo o pênis, mais calibroso tem que ser o implante, buscando biomecanicamente oferecer o que eu chamo de resistência vertical, que é a rigidez axial. Essa rigidez axial é fundamental para a melhor condição funcional do pênis, que é a resistência à penetração, sem ficar dobrando, e no movimento não ficar dobrando e escapando. Essa combinação dos princípios geométricos, dos princípios de expansão tecidual, das aplicações das incisões no local correto, baseado em cada deformidade. Existe deformidades em afinamento, em diferentes pontos, placas e fibroses pontuais ou difusas. Então, baseado em cada caso, existe uma estratégia diferente de se aplicar esses conceitos, buscando a melhor expansão em termos de tamanho e calibre e, consequentemente, o melhor tamanho e calibre de implante adaptado para essa nova condição anatômica da reconstrução peniana, para promover a melhor rigidez axial, melhor aspectos funcionais ao pênis que submeteu a essa cirurgia. As fibroses penianas adquiridas, o que determina uma deformidade no pênis adquirida, ou seja, o pênis não tinha aquela conformação quando estava ereto, ele se deformou ao longo da vida. Essa condição de deformidade peniana adquirida, não era assim, ficou torto, ficou fino, ficou diminuído, é associado a uma condição chamada doença de Peyronie. Essa condição determina, em mais de 50% dos casos, o acompanhamento de algum grau de disfunção erétil. Disfunção erétil essa que é a dificuldade de ter ou de manter uma ereção até completar o ato sexual, com ejaculação e orgasmo e satisfação do casal. Ou seja, a disfunção erétil acompanha muito a deformidade peniana adquirida, chamada doença de Peyronie, dependendo, muitas vezes, do grau de fibrose. Uma fibrose mais avançada, uma fibrose superficial ou profunda, ele vai ter maior grau de disfunção erétil e, portanto, o tratamento ele visa corrigir não só a deformidade, como também a disfunção erétil, quando elas estão associadas às duas patologias. O câncer de próstata
e os seus tratamentos, seja através da radioterapia, seja através da hormonioterapia ou da cirurgia radical, chamada prostatectomia radical ou prostatovesiculectomia radical, esse tratamento radical de remoção da próstata ou a radioterapia, ele está frequentemente associado à diminuição da oxigenação do pênis. O que é isso? Todos nós temos, principalmente durante o sono, ereções involuntárias, o que permite uma melhor oxigenação dos tecidos penianos. Todo tecido com pior oxigenação desenvolve fibrose. Ou seja, é muito comum o paciente que fez um tratamento de câncer de próstata, ao longo da vida dele, apresentar diminuição do tamanho do pênis, podendo ou não ter curvatura. Às vezes só diminuição do tamanho. E às vezes passa desapercebido, porque se o paciente tem uma disfunção erétil, não presencia uma ereção muito forte, e o pênis, portanto, não distende muito, ele não tem a percepção da perda de tamanho. Mas é extremamente frequente a associação da perda de tamanho do pênis com o tratamento do câncer de próstata e associado à disfunção erétil. Por que é importante saber dessa associação disfunção erétil e perda de tamanho do pênis no tratamento do câncer de próstata? Porque o implante da prótese, sozinha, ela só vai dar firmeza num pênis que diminuiu ao longo da vida. Então o implante da prótese, que vai ser dimensionado para o novo tamanho do pênis, menor, ele só vai dar firmeza nesse pênis menor. Para o paciente não ter uma surpresa que o seu pênis ficou pequeno após o implante, muito pequeno, é importante a identificação no próprio consultório, induzindo uma ereção, fazendo esse exame antes da cirurgia. Então o cirurgião vai fazer um estudo, de preferência o próprio cirurgião que vai fazer a cirurgia, fazer esse estudo de induzir ereção, fazer um ultrassom de pênis, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ele vai identificar a fibrose, ele vai identificar a perda de tamanho junto com o paciente e ele vai programar a cirurgia para atender a reconstrução e o implante. E não simplesmente somente o implante num pênis menor, mas a reconstrução até o limite anatômico de cada paciente, dos nervos, e o implante maior e mais grosso para esse limite que foi atingido. Então, essa associação do câncer de próstata com a fibrose peniana, diminuição de tamanho, os pacientes precisam ter isso em mente para que, na avaliação no consultório, junto com o médico que vai fazer a indução da ereção e ultrassom do pênis, e de preferência o médico que vai operar fazendo essa avaliação, porque ele vai chegar na melhor estratégia junto com o paciente de reconstrução e o melhor modelo de implante, o melhor calibre, o melhor tamanho de implante para aquela situação individual de cada paciente. O diabetes, com muita frequência, desenvolve a disfunção erétil progressiva, ou seja, a dificuldade do pênis ficar ereto e de manter-se ereto até completar o ato sexual. Agora, junto com o diabetes, a evolução do diabetes, os anos de diabetes, também é comum a associação da disfunção erétil com o desenvolvimento de fibroses nos tecidos penianos. A repercussão das fibroses progressivas está associada à diminuição progressiva do tamanho do pênis, do seu calibre e também da pior função erétil. Então é uma associação da doença, diabetes, com a disfunção erétil, que desenvolve fibrose e a fibrose piora a disfunção erétil, tudo em comum associação com o diabetes mellitus. Essa associação tem que estar em mente com todo cirurgião que faz implante de prótese, porque é de extrema frequência, no momento do diabético precisar de um implante, o pênis dele está muito pequeno, muito menor, afinado, e, portanto, não é só fazer um implante. Tem que conversar com o paciente a partir do momento da avaliação do consultório. Por isso que é importante o próprio cirurgião fazer a indução de ereção, o próprio cirurgião fazer a ultrassonografia do pênis, porque isso ele vai criar uma estratégia individualizada pelos achados que ele obteve no exame
aplicáveis na cirurgia, para não ter surpresa na cirurgia, ou para ir com uma estratégia pré-cirúrgica para se implantar os melhores conhecimentos técnicos para se obter o melhor resultado em termos de tamanho e calibre, e essa associação vai repercutir no grau de satisfação do paciente para a cirurgia realizada da disfunção erétil e recuperando o tamanho do pênis. As doenças cardiovasculares, a arteriosclerose, a insuficiência cardíaca, a insuficiência coronariana, o paciente que infartou, ele teve também uma doença em todos os vasos, não é específico do coração. Então, o aneurisma de aorta, a artéria que calcificou, ou a artéria que obstruiu, precisa colocar stent, todas essas doenças cardiovasculares repercutem na capacidade de ter e manter uma ereção, que é a disfunção erétil. E também repercutem na fibrose peniana, porque um pênis menos oxigenado, que mantém menos a ereção, ele desenvolve fibrose, diminui, afina, associada às doenças cardiovasculares. Os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, às vezes com uma fração de ejeção, que a gente chama, um coração que não consegue injetar muito sangue a cada batimento, eles evoluem frequentemente com a disfunção erétil e precisam do implante. Esses pacientes, mesmo com uma cardiopatia, uma doença cardiológica, às vezes até graves, eles se beneficiam da cirurgia. E a cirurgia é feita com sedativa e anestesia local. Ele continua tomando as medicações cardiovasculares, as medicações que afinam o sangue, porque a cirurgia é feita com sedativo leve e anestesia local. Mesmo que a função cardíaca não seja das melhores, a cirurgia é segura, tomando os cuidados intraoperatórios que são tomados de rotina, para se fazer a cirurgia mesmo nos casos graves de doenças cardiovasculares e permitir que o doente tenha uma qualidade de vida melhor, uma vida mais feliz, com uma função erétil boa e consequentemente, trazendo uma qualidade de vida e satisfação por ter uma vida sexual, mesmo o cardiopata pode ter esse benefício. Todo paciente que vai necessitar de um implante de prótese peniana para oferecer resistência vertical e evitar novas fibroses, seja por qualquer patologia que seja, o diabetes, a doença de Peyronie, a doença cardiovascular, é possível preservar essa ereção residual ao máximo. Sempre o paciente tem uma ereção residual ou maior ou menor de enchimento residual quando ele se estimula do ponto de vista erótico. Então, por que colocar o implante destruindo os corpos cavernosos de maneira exagerada, por exemplo, se é possível fazer o implante preservando ao máximo os corpos cavernosos? Tem um vídeo que faz uma analogia do miolo do pão com o miolo do pênis, que são os corpos cavernosos. Então, na hora do implante, para manter aquela ereção residual que o paciente tem antes do implante da melhor maneira possível, eu vou ter o cuidado, na hora do implante, de simplesmente abaixar os corpos cavernosos. Abaixar os corpos cavernosos e não colocar o implante no meio da esponja, destruindo muita esponja, e sim periférico. E, portanto, eu vou manter ao máximo os corpos cavernosos e permitir, quando o paciente se erotiza, o melhor aquecimento do pênis, o melhor enchimento residual, de acordo com cada patologia, na hora de cada momento do implante. Vou definir o que é ereção residual. O paciente, quando se estimula sexualmente, ou do ponto de vista erótico, sempre há um fluxo sanguíneo na esponja que vai permitir o pênis ter um enchimento, ter um aquecimento, mas ele não é suficiente para dar firmeza vertical. O implante vai só oferecer a firmeza vertical. Então, o objetivo para manter essa ereção residual, ou esse enchimento residual antes do implante, é ter o cuidado de colocar o implante periférico, preservando o máximo da esponja, porque isso vai permitir um ganho eventual a cada estimulação de enchimento, de aquecimento e uma melhor condição pós-implante. Se você quer saber mais sobre a técnica, seus avanços, a sua evolução e como ela pode ser aplicada melhor
No seu caso, preencha o formulário no site ou me mande uma mensagem pelo WhatsApp. Terei o prazer em atendê-lo. Estamos juntos. Conte comigo.